Olá, amigos do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, né? Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira de reflexão. Hoje aí, então, uma semana antecedendo aí a Páscoa, né? 2024. E hoje é dia de trabalho e desobsessão, né? Então, essa palestra aqui foi gravada, né? Eu estou gravando aqui na segunda-feira da semana. E agora, na terça-feira, nesse momento, a equipe se encontra, então, aqui reunida, onde a gente tem um mediúnico, uma sessão mediúnica, né? Estarão sendo trabalhado todas as pessoas, então, que tem o nome aí no caderno da desobsessão, que passaram aí, então, pela conversa fraterna, né? E foi identificado, então, aí a necessidade da desobsessão. E a gente vai falar, então, um pouco hoje justamente sobre isso, obsessão e desobsessão. E eu quero trazer aqui uma parte evangélica, que é de Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. E mais ou menos, parafraseando, vai dizer o seguinte, que quando o espírito mau é expulso do homem ou da casa do homem, ele vai habitar, então, os vales da escuridão. Mas passando um tempo nesse vale, ele volta para a casa onde ele residia. Ele vê que essa casa está arrumada e varrida, mas apenas por fora. Ele percebe que essa casa está desocupada. Então ele vai e traz mais 7 espíritos maus e agora voltam em 8 a habitar a casa do homem. E aí assim, vamos dizer, as coisas feitas por este homem passam ainda a ser piores, ou seja, o homem tem uma piora. E aqui eu quero refletir então sobre a obsessão e desobsessão. Segundo a doutrina espírita, a obsessão é a ação persistente de um indivíduo mau, de um espírito mau sobre o indivíduo. A obsessão espiritual, né? A obsessão de um espírito para uma pessoa. Porque podemos também ter obsessões de pessoas para pessoas, de encarnados para encarnados. Isso pode ser de amigo, pode ser de cônjuges, pode ser de ex-cônjuges, às vezes, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, ver se a gente não está num processo desse de obsessão, ou de ser o obsessor de alguém, né? Pode ter obsessão do encarnado daqui para o espírito desencarnado, a pessoa não desapega. Porque quando lá no livro dos espíritos fala um espírito mau, ele não é um espírito criado mal. Ele é que a ação daquele espírito é negativa. Porque talvez para esses espíritos que responderam que a ação do espírito mal, ele ia dizer do espírito mal para um encarnado mal. Porque ao ponto deles, a gente ainda vive, vamos se dizer, no mundo de provas e expiações, praticando muitos equívocos, muitas vezes ainda. Então, às vezes eu acho que é lícito, se alguém me ofendeu, eu ofender ele de volta. Eu acho que é natural e que deve ser assim. Eu acho que se alguém me bateu na face, eu devo bater na outra dele. Eu acho que a energia da vingança, ela é uma energia válida muitas vezes. E justamente tudo isso que Jesus veio ensinar que não devemos fazer. E que é com o espírito vingativo que me persegue há séculos, há milênios, muitas vezes, às vezes décadas, né? Desencarnado de outras vidas, de outras existências. Se ele me persegue, ele quer vingança, por quê? Porque eu fiz mal para ele. Ele está querendo se cobrar daquilo. O que ele não aprendeu? Ele não aprendeu a perdoar, ele não aprendeu a oferecer a outra face. E será que a gente aprendeu? Entende? Então, essa é apenas uma pequena reflexão, para cada um refletir sobre isso. Mas então, assim, a obsessão então é a ação dessa entidade. E muitas vezes diz que a gente pode acabar sendo guiado por elas quando essa obsessão se instala. Será que todos os pensamentos nossos e de vocês aí que estão assistindo, será que são os seus pensamentos ou podem ser sugestões? Então, às vezes a gente tem conversas com pessoas que dizem, eu sinto como se fosse uma voz na minha mente dizendo, se mata. A pessoa às vezes tem uma arma, pega essa arma, se dá um tiro, vamos se dar um tiro, é a única saída, é a melhor saída. Então, entende? Será que isso é realmente nosso ou uma sugestão de pensamento? Então, essas entidades, elas nos sugerem constantemente. E o que é, vamos dizer assim, a busca final de um obsessor? É levar o seu obsediado ao suicídio. Porque se ele entra no mundo espiritual pelas portas do suicídio, ele entra numa região que a gente chama região de umbral, de trevas, umbral grosso, né? Porque o nosso lar é um umbral fino, está no umbral fino. Então a gente vai ter, como nos fala André Luiz, regiões abaixo da crosta terrestre, subcostrais, regiões chamadas de trevas e abismo. E nessas regiões, então, a pessoa, quando ela vai para lá pela porta do suicídio,
como uma obsessão grave que ela havia tendo, e nesse outro plano, ela vai estar na mão desses obsessores, mas daí fisicamente. E aquele processo que ela causou a ela mesma, ela vai, então, vai ter um inferno eterno? Não, não vai ter, tem resgate, mas o resgate é difícil. Vale muito mais a pena a gente insistir aonde a gente está, pedir ajuda, buscar se melhorar, porque assim, a pessoa, por exemplo, que se deu um tiro no cérebro, com a próxima existência, não é um castigo de Deus, é uma necessidade natural de curar o perispírito que foi lesado pelo tiro. E para isso ele vai renascer em um corpo doente, em um corpo, vamos dizer, mentalmente, em uma debilidade muito grave, a qual ele não vai poder, vamos se dizer, muitas vezes nem vão ter as capacidades para se manter propriamente, né? Ele vai ter que ter uma família que o acolha, que o receba, que cuide dele, porque ele não vai poder se manter sozinho, vai depender dos outros. Então é muito triste, mas é um processo de resgate. Então aquele que já está aqui vivendo dessa forma, que bom, porque ele já está resgatando, a família está resgatando junto. Então, a partir disso a gente tem que agradecer esse processo, mas para aquele que está na condição de ter esses pensamentos, Deus me livre de você se entregar a esses pensamentos. Então mande mensagem na fraternidade, peça para um amigo, ligue para o CVV, conversa com alguém e vamos buscar uma ajuda, para a partir do momento que essa ajuda começar a melhorar a tua situação, aí nós fazer o quê? A gente arrumar a casa. O que é a casa? Como eu falou, aquele espírito mau lá, aquele espírito negativo que foi expulso da casa do homem, ele voltou e viu que a casa não estava habitada, ela continuava com vazio. E hoje muitas vezes a gente vive exteriormente, o ser humano, né? Ele vive às vezes sem um propósito interno, sem um propósito de vida. E às vezes a gente se apega tanto em alguma coisa e que em um processo de luto a gente perde praticamente tudo que tinha, a gente fica vazio, a gente acha que não tem mais nada, mas tem. Então que a gente precisa curar o primeiro processo de luto. A gente precisa vencer esse primeiro processo, que é o quê? Aceitar o que aconteceu. O luto não é apenas a morte, o luto também é o quê? O luto também é qualquer coisa que aconteça na nossa vida que a gente não decidiu. Então, se você foi mandado embora do seu serviço, se você foi, vamos dizer, compulsoriamente forçado por alguma circunstância maior a deixar o seu emprego, mas você não queria. Você terminou um relacionamento, às vezes você que tomou a atitude de terminar, mas de repente pode ter sido por uma traição, e você não se condiz, vamos dizer, em viver mais com a pessoa que te traiu, e você é forçado a terminar. Outras vezes a pessoa termina direto com você. Então isso tudo gera um processo de luto, e a gente, enquanto não der esse primeiro passo, que é o que? Aceitar. Mas aceitar não quer dizer que eu concordo, não quer dizer que eu queria, é só dizer o quê? Bom, eu tinha um relacionamento, eu não tenho mais, pronto, acabou, agora eu tenho o quê? O que eu tenho agora? Agora eu tenho eu mesmo, eu tenho uma família, eu tenho algum amigo, eu tenho um bom emprego, eu começar a ver as coisas boas. Talvez pegue uma folha de papel, risque no meio e comece a escrever num lado as coisas ruins da tua vida e as coisas boas no outro. Só que comece a exercitar, a perceber as coisas boas, para que você não precise perder o que você tem de bom para daí poder querer aquilo de volta. Um exemplo, caminhar com as próprias pernas é uma coisa boa, eu posso caminhar, eu posso falar, eu posso ouvir e com isso eu posso me comunicar. Eu posso me alimentar com as próprias mãos. Eu tenho alimento todo dia no prato. Eu tenho água encanada na minha casa. Eu tenho água encanada quente. Eu tenho um climatizador na minha casa que me refresca. Eu tenho uma coberta no inverno. Eu tenho um telhado sobre a cabeça. Isso são tudo coisas que a gente se acostumou tanto, mas que muitos dos nossos antepassados não tinham. Entende? Então assim, eu recebi uma ofensa, mas não fui eu o ofensor. Eu fui o ofensor, mas eu estou arrependido pelo que eu fiz. Então vê quantas coisas boas a gente tem, e quando a gente começar a ver essas coisas boas, a gente vai começar a encher o nosso coração. A gente vai começar a vibrar bem, positivamente. E daí eu vou fazer o quê? Eu vou começar a agradecer. Aí eu vou começar a agradecer. E quando eu começar a agradecer, eu começo a fazer o quê? Não mais valer só por fora, exteriormente. Porque hoje às vezes acontece uma coisa ruim em relacionamento, o que a pessoa faz para parecer de bem? Ela começa a postar coisas, ela posta ela bem, ela feliz, ela é alguma coisa, mas lá no íntimo está extremamente vazio, está extremamente depressivo, angustiante, às vezes uma fuga desequilibrada na luxúria,
em um término também. Estou falando às vezes em término aqui porque é o que me vem à mente e às vezes alguém que está aí precisa escutar. Então, mas são vários fatores nessa situação, né? Questão de provas, quem é mais adolescente trabalhando ou estudando, tentando passar aí em algum concurso público, tentando passar em um vestibular, né? Tudo isso gera angústia, tudo isso gera medo e essas energias colaboram para a sintonia. Então, assim, a obsessão, ela nunca pode ser uma bengala para eu querer, vamos se dizer, dar de desculpa pelos meus atos. Então, no dia lá do Evangelho, eu fui, vamos dizer, extremamente agressivo com a minha esposa, com a minha família, e eu não quis participar do Evangelho, me chamaram, o filho ou a filha foi me chamar, e eu disse, eu não vou. Então, será que era obsessor? Não. E mesmo se fosse obsessor, ele não vai poder te prender lá. É você que está sintonizado com ele. É você que se encostou com ele. Não é o obsessor que se encosta com a gente. E essa é uma loucura do espírita. Acha que o obsessor me alcançou. Meu Deus, o obsessor me encostou em mim, ele me alcançou e agora, por favor, me ajuda a tirar. Só que o que acontece? O centro ajuda a tirar? Ajuda. Ele vai recolher esse irmão. Ele vai levar ele para uma estadia, para um recolhimento, nos trabalhos de obsessão, compulsório, para o bem dele. Mas se a pessoa não vibrar positivamente e sair do padrão vibratório a qual ela vive, ela simplesmente já vai se encostar a outros. E daí fica fácil às vezes, né? Eu traí a minha esposa porque eu estava obsediado. Eu bebo porque os obsessores me influenciam. Eles influenciam muito. Porque ninguém diz assim, bebeu até morrer. Ele vai continuar querendo beber, mas lá não tem bebida. E daí? Aí tem quem bebe. Aí eles usam a pessoa de canudinho. Para enquanto ela está bebendo, eles estarem sugando os fluidos vitais da pessoa. E aí nunca tem um fim, né? Só que assim, se a pessoa não quiser mudar de hábito, de à noite ir para casa, conviver com a família, em vez de parar no boteco, não tem trabalho de obsessão que vai ajudar. Porque ela está cheia de obsessor, simplesmente vai pegar outro. Se a pessoa não quiser, vamos dizer, mudar o hábito de tirar a bebida ou o vício do que fosse, substituir por uma outra coisa, ela simplesmente vai trair outros espíritos, mesmo que a gente tire os obsessores. Se ela não parar, vamos se dizer, com o aspecto de ficar reclamando, se queixando e dando culpa nas outras situações, mesmo uma pessoa que não é questão de vício agora, é uma questão de tipo assim, o coitadismo, porque eu não tenho coragem de me olhar na cara mesmo e de perceber os meus erros, o meu fracasso. Aí, o que eu faço? Eu tenho que achar culpado o governo, o tempo, a enchente, a economia, Dom Pedro II, Pedro Alves Cabral. Eu vou achando desculpa, eu estou até sendo um pouco sarcástico aqui, mas é de tanta desculpa que a gente vê o povo achando. Aí ele vem, reclama, fala alguma coisa, a pessoa daí tu dá uma sugestão, não, mas isso eu não posso ficar disso, isso eu não posso ficar disso. Então, infelizmente, não tem o que fazer. Se a gente não querer mudar os nossos hábitos, não tem o que fazer. Agora, se você assim, você quer mudar alguma coisa na tua vida, a gente está aqui para ajudar, mas ninguém vai carregar ninguém nas costas. Jesus levou qual cruz? A cruz de quem que Jesus levou? A dele. Jesus levou sua própria cruz. E o que ele disse para nós? Vamos levar, cada um leva a sua. Mas chegou lá no momento, ele estava muito cansado, alguém estranho levou um pedaço da cruz dele. Então tem momentos que a gente vai estar tão cansado que a gente vai precisar de alguém para ajudar. E a gente está aqui para ajudar. Só que o que a pessoa vai precisar depois? Pegar a cruz dela de novo e levar. Porque isso é o de cada um. É quase como uma pessoa chega aqui com muita dor de cabeça, por favor, me arruma um remédio. Eu pego aqui um comprimido, pego um copo d'água. Não, toma para mim porque eu não gosto do gosto do remédio. Tu toma para mim então. Assim, às vezes, é o que parece que o ser humano está querendo. E talvez você que está escutando a palestra já não precisaria estar escutando isso, porque você pelo menos se botou à disposição já de escutar algo. E algo hoje que talvez seja até meio chato de escutar, um pouco pesado. Mas, às vezes é bom a gente levar uma chacoalhada, para se erguer, olhar para cima, e eu falo isso com todo amor e todo carinho, para que a gente possa ir se melhorando.
para que quando essas entidades que são retiradas da tua casa, de volta de você, você está em desobsessão, que elas encontrem não mais essa casa de portas abertas para elas, vazia, mas que quando elas voltarem, elas encontrem essa casa com amor, sem o coitadismo. E daí, a partir do momento que eu paro de dar desculpa às coisas, eu começo a analisar o que eu posso fazer para mudar o que não está legal. E aí eu vou começar a ter novas atitudes para novos resultados. A pessoa quer ter novos resultados sem novas atitudes, é uma loucura. Agora, como é que trabalha o nosso cérebro? Ele não gosta de grandes mudanças, ele odeia mudanças. Ele gosta de rotina, mesmo que a rotina esteja te fazendo mal. Então, se você quer fazer alguma mudança na tua vida, faça uma pequenininha, pequena, porque daí é mais fácil para o teu cérebro. Só que o que vai acontecer? Ele vai perceber que você fez aquela mudança e persistiu. Aquela pequena que você se dispor a fazer, a disciplina é 1000%, não mude por nada. Não mude por nada. Faça, porque a partir do momento que você venceu aquela, o teu cérebro vai entender, opa, teve uma mudança aqui. Tem alguém mandando aqui nesse negócio agora. Aí você faz mais uma mudança. E depois você faz mais uma mudança. Um exemplo, vamos pensar, alguém sedentário que precisasse fazer exercício físico. E o médico diz, você precisa fazer, está com colesterol alto, sobrepeso, está com problema aí cardíaco, então você precisa trabalhar um pouco o organismo para poder melhorar todo esse aspecto. Aí você diz, não, então eu vou lá faz um pacote 5 dias por semana na academia. Esquece, o teu cérebro não vai aguentar isso. Ele pode fazer um tempinho, daqui a pouco para e não faz nada. Então vai lá e faz uma vez por semana, se você está muito tempo sedentário. Ou 2 no máximo. Quando você criou o hábito dessa 1 ou 2, você pode dar mais um passo, se for necessário. Aí você tem uma alimentação talvez muito desregrada, uma coisa de trabalho. Não adianta mudar tudo, muda uma coisinha de cada vez. Que essa mudancinha, uma coisinha de cada vez, ela é importante, porque você já está trazendo para você, depende de mim, eu posso, eu consigo, eu tenho vontade. O livro dos Espíritos nos diz que seria muito fácil a humanidade evoluir, bastaria vontade. Só que a gente não tem vontade, porque o desejo está vencendo. Segundo Calderaro, já buscando aqui para encerrar, Calderaro é um instrutor de André Luiz do livro No Mundo Maior. Ele fala que o nosso cérebro poderia ser comparado a um castelo de 3 andares, e cada andar tem uma função estabelecida. Primeiro andar, predomina o instinto, as coisas autônomas e o desejo. Segundo andar, predomina o consciente e predomina a vontade. Olha só, ele diz que o desejo é do primeiro, que é do instinto, mais do animal. O segundo é mais do ser humano, é da razão, é da vontade. Então, na realidade, a gente não consegue subir para o segundo andar do cérebro, que é o do ser humano, que é onde predomina a razão, que é onde a gente deve viver. A gente ainda está vivendo muito no desejo, que é do primeiro andar, que é diferente. Olha que simples para quem não entendeu que desejo e vontade é diferente. Se o Edson agora tivesse desejo, vamos dizer, de fazer xixi, ele é desejo. Eu faço o que? Ele sobe para o segundo andar do cérebro, eu vou refletir sobre isso e a vontade vai dizer, não vou agora, eu vou depois. Entende? Então assim, quando o Edson de repente sente um desejo de esmurar alguém, ele sobe para o segundo andar do cérebro e a vontade vai pensar nas consequências, ele vai subir do segundo para o terceiro, ele vai refletir nas consequências. O globo frontal já é das noções superiores. Eu vou ter uma empatia, me colocar no lugar da pessoa, daí eu vou voltar, eu vou dizer, do segundo andar para aquele pulsão de desejo, eu vou dar uma definição para ele. Eu não vou negar que eu senti vontade, que eu senti desejo de esmurar alguém, só que eu vou dizer, não, isso não faz mais parte de mim. As consequências deste ato não são benéficas, mesmo que eu ache que ele merecesse. Então assim eu começo a predominar a razão sobre o desejo, a razão sobre o instinto, e com isso a gente vai conseguindo harmonizar a nossa casa. Com isso vai vindo sugestões de entidades espirituais, e essas sugestões eu não vou acessando elas, eu vou refletindo e dando a resposta para elas. E vai chegar num ponto que eu chego num padrão vibratório que essas informações, esses pensamentos espirituais nem me vêm mais à mente. E ainda para alguém aí que ainda não veio fazer conversa no centro, que queira fazer alguma coisa assim, é por agenda, né? Pelo contato
contato de celular aqui, né, agendado. A gente tem 5 conversas por semana que a gente atende individualmente. Mas assim, um sintoma de obsessão, quando tem alguma coisa que te incomoda muito, um pensamento insistente, você não quer mais pensar naquilo, porque nem tem sentido pensar naquilo, mas quando você vê, você está pensando e brigando com alguém referente àquilo, brigando com o gerente, brigando com a patroa, brigando com a amiga, sabe? Opa, daí você pensa, se percebe brigando, não quero mais pensar nisso, isso me incomoda, não quero mais pensar nisso. Beleza, vou focar em outra coisa, daqui a pouco você está de novo, daqui a pouco você está de novo. Isso é não estou dizendo o que é, mas é um dos sintomas da obsessão, que há alguma entidade que percebeu essa porta aberta ali, e ela está, vamos dizer, te influenciando, te lembrando daquilo, né? Então, legal quando você já não quer mais pensar nisso. O problema é que é quando ela te alimenta esse pensamento e você, vamos dizer, junto com ela, superalimenta esse pensamento. E aí, na nossa mente a gente está brigando e gerando energia de mágoa, de ódio, né? Então, nesse ponto, a gente tem que trabalhar aí um psicológico, um emocional, alguma coisa, porque não adianta desobsessão, que não vai resolver o problema. Mas no sentido geral, a desobsessão, então, ela realmente tem feito bastante, vamos dizer, melhoras e ganhos, desde que a pessoa faça também a parte dela, né? E uma da parte é o que você está olhando aqui, né? Estará acompanhando no horário correto, combinado, às 20 horas, que é o momento que a equipe está fazendo aqui a desobsessão. Então seria isso, grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.